E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, figuras de linguagens. E nas figuras de linguagem, nós vamos começar pelas figuras de palavras, beleza, pessoal? Então, vamos lá. A primeira que a gente vai ver é a comparação, pessoal. Também chamada de sílime, ocorre quando se associam dois elementos que de alguma maneira identificam. Se eu vou comparar, eu preciso comparar um elemento com outro. Então, não tem como eu comparar alguma coisa com nada. Eu preciso ter, no mínimo, dois elementos para fazer essa comparação, certo, pessoal? Sempre ocorre em conectivos explícitos, como feito, assim como, tal qual, tal como, qual e que nem, ou verbos comparativos, como parecer, né? Vou fazer um parecer sobre alguma coisa. Então, eles parecem com tal coisa. Então, veja, quando eu digo que algo parece, eu estou justamente fazendo uma comparação. Estou ligando dois termos, fazendo uma comparação sobre esses elementos. Tranquilão? Então, vamos lá. Então, olha lá. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido, subiu a construção como se fosse máquina. Então, todas essas expressões que o professor tem aqui justamente fazem a ideia da comparação. Ó, amou daquela vez como se fosse a última vez. Ele comparou a ideia do amor como se fosse a última vez que a pessoa fosse amar, como se fosse a última vez que a pessoa fosse beijar. Comparou o sentimento. Então a comparação faz essa aproximação. Ocorre, né? Agora a gente viu a comparação, agora a gente vai ver a metáfora, que é onde geralmente ocorre a confusão entre as pessoas. A metáfora ocorre quando, por uma relação de semelhança, vejam, comparação e semelhança não são sinônimos, né? Não é porque eu comparo que algo é semelhante, não, eu comparo coisas diferentes. Agora, semelhança substitui-se uma palavra ou expressão por outra. Difere-se da comparação porque não apresenta conectivo ou verbo de sentido comparativo. Então vamos lá. Começou de súbito. A festa estava mesmo ótima. Ela procurava um príncipe. Ele procurava a próxima. Então veja, quando eu digo ela procurava um príncipe, ela estava procurando um príncipe mesmo? Ia chegar ali o cara, filho do rei, tal? Não. A gente está partindo do pressuposto da metáfora de que ela estava procurando um príncipe, né? Um homem educado, aquele conceito. Homem educado, bonito, perfeito, bem vestido, num cavalo branco, lá, certo? E ele procurava a próxima. Veja a ideia aqui, ó. Veja a metáfora aqui. Enquanto ela estava procurando algo perfeito, ele já procurava qualquer uma. Ele já procurava a próxima. Vamos ver outro exemplo? Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto. A saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Veja, a gente tem metáforas aqui, gente. Certo? Pensa na ideia de um pai ou uma mãe arrumar o quarto do filho que já morreu. Por que eles arrumam aquele quarto? Né? A ideia da saudade, a metáfora de deixar arrumado, do jeito que o filho gostava, da maneira com que o filho gostava. Então a gente tem essa aproximação da ideia, certo? Então, vamos ver a grosso modo, então, a comparação versus a metáfora. Então, ele comia como um elefante. Olha lá, ele comia como um elefante. Estou falando da quantidade de comida que a pessoa comia. Então, estou fazendo uma comparação
da quantidade que a pessoa come com a quantidade que o elefante come, certo? E ele era um elefante. Veja, a pessoa, o que eu estou querendo dizer aqui? Ele era um elefante. Estou fazendo uma comparação sobre, sei lá, a forma física da pessoa, sobre a quantidade de água que ela come, sobre a quantidade de comida que ela come. Estou fazendo essas comparações. Aqui, uma metáfora. Ela era um elefante. Não tem como uma pessoa ser um elefante. Eu estou afirmando que ela é algo. Beleza? É igual quando a gente escuta a galera falando, ele é um gato. O que isso quer dizer? Que o cara é bonito, não que ele é um gato, literalmente. Tá bom? Metonímia, pessoal. Então, consiste na substituição de um termo por outro em função de uma relação de contiguidade, de vizinhança, ou seja, de proximidade, beleza? Ao passo que a metáfora se baseia na subjetividade, ou seja, eu não estou sendo direto, de quem a emprega, a metonímia se fundamenta numa relação objetiva. Então, metáfora é subjetiva, a metonímia ela é objetiva. O autor pela obra. Então vamos lá. Você gosta de Virginia Woolf? Da obra, certo? Passei a tarde lendo Machado de Assis. Algum livro de Machado de Assis. Então, a metonímia aqui, você gosta de Virginia Woolf. Não estou perguntando se ela gosta da pessoa. Estou perguntando se gosta da obra da pessoa. Então, estou fazendo uma pergunta objetiva. Passei a tarde lendo Machado de Assis. Você leu uma pessoa? Não. Você está lendo a obra, algum livro do Machado de Assis. E continuamente pelo conteúdo e vice-versa. Queria um pouco de vinho. Tomei um copo e deitei-me. Esse um copo é a quantidade relativa a um copo, né? Queria um pouco de vinho, tomei um copo, né? A quantidade relativa a esse copo, beleza? Eles trouxeram vários refrigerantes, trouxeram várias garrafas de refrigerante. Então, quando a gente usa a metonímia, ela fica subentendida, porém ainda assim ela é direta. Então, causa pelo efeito e vice-versa. Com suor conseguirá ser aprovado. O que esse suor significa? Trabalho. Não é que com suor você vai chegar com a camisa, torcer a camisa assim, você vai ser aprovado. Não, com esforço, com trabalho. O lugar de origem ou de produção pelo produto. Aceitas um Havana? Havana é um charuto, certo? Então, a pessoa está falando justamente da ideia do produto, um charuto cubano. O abstrato pelo concreto. O que é o abstrato? Abstrato é algo que eu não consigo palpar, não é palpável, e concreto é algo que é palpável. Por exemplo, o sentimento ele é palpável. Você consegue mensurar o amor? Você consegue mensurar a alegria? Você consegue mensurar a tristeza? Tem pessoas que você vai chegar e falar, não, eu estou muito feliz. E a pessoa não está sorrindo. Porém, o sentimento dela, ela está muito feliz. E tem pessoas que ficam igual o Chaves. Porque eu estou feliz, porque a gente vai e faz e não sei o quê. Justamente porque eu não consigo mensurar. Quem tem irmão fala, o meu pai ama mais o meu irmão do que eu. O meu pai ama mais a minha irmã do que eu. Você tem um gráfico que você consegue mensurar isso? Você chega ali no teu pai, você abre o teu celular, aí lá, o gráfico do pai. Aí tem o amor, né? Amor pai, amor mãe. Aí tem um gráfico comparativo, o amor relativo a você e o amor relativo ao seu irmão, né? O teu pai ama mais seu irmão. Não, a gente não mensura, beleza? A infância merece cuidado e atenção especiais. A infância, quando eu digo da infância, a infância é um período que, segundo o ECA, ele vai do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai dos 0 anos até algum momento dos 12 anos, mais ou menos. Então, esse é o período da infância. Então, eu estou falando que as crianças, não estou falando somente de crianças de 1 a 2, estou falando de todo o período
da infância, beleza? Símbolo pela coisa simbolizada, a coroa inglesa não aprovava a medida, ou seja, a monarquia. Não quer dizer que tinha uma coroa inglesa, estou falando da monarquia, da rainha. A matéria pelo produto e vice-versa. Dei-lhe 3 pratas e fui-me embora. Né? Dei-lhe 3 dinheiro, dei-lhe 3 reais, 3 dólares. Estou falando do produto. A coisa pelo lugar. Hoje vou ao dentista. Vou ao consultório do dentista, certo? Vamos ver agora a sinédoque. É um tipo especial de metonímia que consiste na substituição, assim como a metonímia, mas por uma relação extensiva. O todo pela parte e vice-versa, também pode ser a parte pelo todo. O Brasil é um país em que algumas pessoas não têm teto para morar, não tem uma parte para morar, certo? Não tem uma casa para morar. O carro pifou, o carro todo? Não, né? Ele vai ser somente o motor que estragou. O singular pelo plural e vice-versa. O melhor do Brasil é o brasileiro. O melhor do Brasil é o brasileiro. A frase certa seria: o melhor do Brasil são os brasileiros. Mas como eu estou falando que o melhor do Brasil é o brasileiro, está fazendo concordância. A catácrise é uma metáfora desgastada que perdeu seu sentido poético e se consolidou no idioma como expressão de aparente denotativa, certo? Folha do livro, dente de alho, céu da boca, barriga da perna, embarcar no avião, embarcar vem de barco, cabeça do prego, braço do sofá, perna da mesa, pé da mesa. Então vejam, são coisas que perderam o sentido poético, porém a gente usa, né, a ideia de dar uma característica humana a um objeto, beleza? E a sinestesia é a figura que consiste na mistura de sensações físicas ou psicológicas. O grito friorento das marrecas povoada de terror e o ronco medonho da cheia. Então veja, o grito friorento, então estou passando justamente um sentimento, né? Consiste numa mistura de uma sensação física, um grito é físico, mas eu coloquei uma sensação psicológica nele, tranquilo? E a antonomasia consiste em se designar algo por uma qualidade ou característica que o distingue. Nunca vi a fera dos mares, tubarão. Então, qual que é a característica do tubarão? Uma fera dos mares. Estou falando de uma característica que eu atribuí a um ser. Tranquilo? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.